Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Convido a todos a, a me seguirem na leitura do livro Agenda Cristã. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que o outro auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias. E não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o, primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Só um minuto, gente. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade, conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado.
e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Que assim seja. Amém. Meninas, que vamos ler hoje? Hoje é a Rosinha. Sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, página 160, o egoísmo. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens, né? Nós já podemos pensar, né, que os nossos irmãos políticos, né, eles empregam o egoísmo porque, né, para ter uma situação material mais favorável, né, um carro importado, uma casa melhor, poder viajar, eles privam milhares, né, milhões de irmãos do atendimento à saúde, dos serviços públicos essenciais, né? Essa é uma faceta bem interessante do egoísmo, né? Não é o egoísmo, o nosso egoísmo pode prejudicar alguns, né? Mas o egoísmo de alguns prejudica milhões. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: esse homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrosos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais de vossos corações. Ou seja, o nosso mundo só se adiantará quando nós nos adiantarmos, né? Quando nossos corações
estiverem mais libertos, né, dessas duas chagas, né, do egoísmo e do orgulho. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, Mister Fora, vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como um criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda a parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que nem sequer os sagrados merecerão respeito. Comentários, pessoal? Estamos falando do egoísmo. Ele permite que eu leia uma citação de Chico Xavier, que é muito condizente, né, com a realidade do egoísmo, essa chaga persistente na humanidade, né? Ele fala assim: interpreto cada livro dos nossos benfeitores como sendo uma semente que é lançada à terra. Essas sementes continuarão produzindo, mesmo depois que o lavrador não mais tenha condições para o plantio. Eu não sou dono da terra e nem das sementes. Sou apenas um pobre lavrador que foi chamado à tarefa de semear. Tenho procurado me desincumbir do trabalho de modo tal que a enxada não me seja retirada das mãos. Palavras de um ser totalmente despojado, né, dessas mazelas humanas, né, e nós tanto lutamos para evitar, né, que essas inclinações nos atinjam constantemente, né, que fujam desse planeta com a maior celeridade possível, não é? Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de continuar a leitura? Não, Fred. A fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de prazeres, de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Nós percebemos que
quando nós nos preocupamos só com a nossa felicidade, na verdade, ela é muito fugidia, ela escapa às nossas mãos como se tentássemos segurar água, né? Agora, quando nos ocupamos também da felicidade dos outros, aí sim, essa é aquela felicidade que dura, né? Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, não falou na terra. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. É por isso que nós reencarnamos, né? Porque no mundo espiritual, né, vivendo numa cidade espiritual em que, né, existe um clima de concórdia, em que não, não há preocupação, né, de ganhar dinheiro, né, com o pão nosso de cada dia, porque tudo nos é fornecido, as pessoas trabalham, mas não existe uma preocupação, né, com o corpo físico. E aqui sim, né? E daí, quando existe essa preocupação, né, com o corpo físico, com a vida material, com o bem-estar dos nossos familiares, é que daí a gente passa a valorizar mais as coisas que temos do que aquilo que somos, né? E sem contar que nós vamos levar daqui só o que somos, e tudo que temos ficará para trás sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, ou seja, os problemas, a diversidade dos gostos, né, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, ou seja, não nas coisas que nos dão prazer aqui na Terra, mas no bem. Porque quando a gente faz o bem, a felicidade que a gente experimenta é muito mais duradoura. A história da cristandade fala de mártires que se encaminharam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar na fé. Ou seja, né, quando Jesus veio, né, e depois os cristãos começaram, né, a ser martirizados, devorados por feras nas arenas, né, naquele momento era necessário, né, que os cristãos dessem a própria vida, né, para, para que a doutrina de paz, de amor, de caridade do Cristo fosse, fosse espalhada, né, por todo o planeta. Mas hoje o que nos é pedido? Apenas o sacrifício do nosso egoísmo, da nossa vaidade e do nosso orgulho, né? E quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente deixa, né, que a vaidade, o orgulho, o egoísmo tomem conta de nós, né? Nós geralmente pensamos muito mais em nós mesmos primeiro, para depois pensarmos no outro, né? E nós estamos aqui nessa vida exatamente para pensarmos mais no outro do que em nós, né? Fazendo sempre aquele exame de consciência, né? Aquilo que eu vou fazer, né, que eu quero fazer, beneficia só a mim, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o mal é o bem só para mim, né? Isso que eu quero vai prejudicar outros, né? Então, todos esse exame de consciência a gente deve fazer. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mesmo uma situação corriqueira, assistir um programa,
mas tem alguém que está requerendo, que está pedindo a nossa atenção, né? Aí que geralmente acontece, a gente ouve, né, com enfado, né, de má vontade aquela pessoa, né? Sendo que a gente deveria fazer? Tirar os olhos do celular, olhar nos olhos da pessoa. A pessoa muitas vezes não quer um conselho, quer apenas ser ouvida, né? Que possamos deixar os celulares de lado, né? Deixar os nossos afazeres e dar um pouco de atenção para a pessoa, porque caridade não é só dar dinheiro. Dar dinheiro é a caridade mais fácil de se fazer. Você tira lá um trocado do bolso, estende a mão, pronto. O mais difícil é a caridade moral, né? Que é a benevolência para com todos, né? Isso que eu falei da escuta compassiva, né? A indulgência para as faltas alheias, né? Quando a gente releva, né, aqueles comportamentos inadequados, aqueles comportamentos que nos chateiam, e o perdão das ofensas, né? Quando alguém realmente nos ofende e a gente perdoa, né? Uma vez perguntaram para Siddhartha Gautama, o Buda, se ele perdoava, né? E ele dizia: eu não perdoo. E daí, mas como o senhor não perdoa? Não, eu não perdoo porque eu não chego a registrar a ofensa. Então a gente vê que é outro degrau, né? E Jesus nem nos pediu, olha, não registre a ofensa. Jesus falou: perdoe. Ah, Pedro falou: são 7 vezes que eu tenho que perdoar? Não, são 70 vezes 7, Pedro. Querendo dizer o seguinte: perdoe tantas vezes quantas forem necessárias. Comentários? Nós sabemos que sabedoria e santidade são dois atributos para a aquisição da felicidade. Só que talvez não nesse plano, né? Talvez obtenhamos essas benesses no plano material, né? Mas procuramos, né, a luz do Evangelho para a obtenção dessa sabedoria, né? E praticarmos a religiosidade, né? Para atingirmos aí um grau de evolução. E nunca esquecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o amor de Deus é a lei que devemos seguir sempre. Amém. Sem dúvida. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não, não. Então vamos lá. Essa é a parte em que fazemos as vibrações por aqueles que estão em sofrimento, reconhecendo que o nosso sofrimento particular muitas vezes é pequeno, muitas vezes ele acontece porque elevamos muito as nossas expectativas em razão da nossa realidade. Então, é preciso constantemente que estejamos educando as nossas expectativas. Porque quando a expectativa é maior do que a realidade, nós tendemos a nos frustrar, a nos sentirmos infelizes. É por isso que Jesus não proibiu a riqueza, né? Nem o Evangelho condena a riqueza. Mas, se aprendemos a viver com menos, certamente seremos mais felizes. Porque tudo o que possuímos acaba nos possuindo de volta, né? Quanto mais bens temos, mais cuidados eles exigem, né? Quanto mais temos, mais fácil podemos perder alguma coisa. Então, sejamos fortalecidos no bem para reconhecer que, em verdade, nada temos nessa vida. Nem mesmo o nosso corpo físico nos pertence. Pois, com a morte, que não existe, pois
voltaremos a habitar o mundo dos espíritos, deixaremos esse corpo físico para trás. Então vamos agradecer por termos saúde, termos uma família, termos condições materiais suficientes para uma boa vida, para uma vida, né, baseada no nosso progresso moral, que possamos fazer da nossa vida não só um meio para buscarmos a nossa felicidade, mas para buscarmos a felicidade do outro. Porque quando buscamos a felicidade do outro, o auxiliamos a buscar essa felicidade, a felicidade ela vem de uma maneira completa, de uma maneira imperecível, que não se acaba. Então, nós, que tanto nos foi dado, que tanto temos, vamos fazer uma vibração pedindo a Jesus que abençoe, que envolva todos aqueles irmãos que estão em dificuldades, em sofrimentos muito maiores do que os nossos. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, principalmente aqueles que abriram mão de suas vidas físicas, saindo delas pela porta do suicídio. Pela Gabriele, pelo Elias, pela Verena, pela Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros que terminaram prematuramente a sua vida. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideia do suicídio, que nós sabemos que vai se instalando pela porta de trás da mente, né? Que vai sendo alimentada, né? por pessoas inescrupulosas, né? Por espíritos inimigos que querem que esse irmão desencarne. E nós sabemos hoje que o suicídio não é uma realidade somente para os adultos. Há muitos adolescentes tirando a própria vida, até crianças. Então vamos pedir a Jesus e aos bons espíritos que amparem todos esses irmãos. E que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente. Eu vou fechar por algum tempo o microfone e o vídeo para que possamos pensar nessas pessoas. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente possam ser amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita. Assim entendidas pelo auxílio material e espiritual, para que possamos suportar as nossas dores, ir adiante com elas. Peçamos com sabedoria e que só os nossos desejos e as nossas aspirações justas e benéficas possam ser atendidas. Só aquelas que sejam para o nosso progresso e que não causem a infelicidade de ninguém. E agora, vibremos pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, por todos aqueles homens e mulheres que detêm o poder na Terra. Que todos eles, tocados pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também por todos os indivíduos anônimos
que fazem o bem e a caridade, pelos centros espíritas, pelos templos, pelas igrejas, seitas, de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Camila, você está aí? Faz a prece de São Francisco, depois o Emerson, prece Maricari e, por fim, o Rubão. Obrigado. Ok. O áudio tá funcionando porque meu celular tá travando. Vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Gokubi de Sogengen Shikaitaka Harani Kamutamahi Moide Masu Kamurugi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Tohito no Miyakamu Matsu Suno Mahikario Mikami Haraido no Kamutachi Moromoro no Sakagoto Tamahi no Chichumiki Garubama Ikaremote Harahi Kiyome Misogita Maite Kamino Kono Chikarai Yomigarase Tamai Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Kashikomi Momousu Miyoyamoto sumai kareo mikami mamori tamai sakie tamai. Miyoyamoto sumai kareo mikami mamori tamai sakie tamai. Kanagara tamahichi hamase. Kanagara tamahichi hamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Quem seja, uma boa noite a todos, Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.